Bem-vindos a mais um capítulo de Dias do Clube com História. O Futebol Clube do Porto começou por se impor a equipas estrangeiras logo que tomou contacto com elas. A sua primeira vitória surgiu no Campo da Rainha no ano de 1910 contra o Real Fortuna de Vigo, que era um clube da Galiza. Foi, portanto, o Futebol Clube do Porto o iniciador de vitórias contra equipas vindas de fora. Outras vitórias importantes apareceram ao longo da sua carreira. Mal se fundou, pensou logo o Futebol Clube do Porto em alargar a sua ação até ao ponto de trazer a Portugal, antes de qualquer outro clube, uma equipa estrangeira. O Real Fortuna de Vigo, o Vigo Futebol Clube e o MEDOC relatam bem esse desejo de ver como se jogava lá fora. Depois, deslocou-se antes do que qualquer outro clube além fronteiras. A primeira equipa portuguesa que a linda cidade de Vigo viu jogar foi a do Futebol Clube do Porto. Esteve em Madrid como adversário do Real Madrid e foi o primeiro conjunto português a exibir-se em Barcelona, onde teve como adversária o Europa, o segundo classificado do campeonato da Catalunha daquela época e o grande rival do Barcelona. E estes factos mostram-nos a vontade que o Futebol Clube do Porto tinha de aprender, para depois conseguir derrotar e fazer tombar grandes clubes. E não se pode dizer que escolheu adversários fracos. O Real Fortuna de Vigo era a época dos mais categorizados de Espanha, assim como ao Vigo Futebol Clube. O MEDOC foi campeão de França e possuía jogadores internacionais nas suas fileiras. Antes de se ter estreado nas competições organizadas pela UEFA na Taça dos Campeões Europeus de 1956-57 como representante do futebol português, o Futebol Clube do Porto viveu momentos de glória extraordinários contra equipas de além fronteiras. O espírito de organização do clube nunca parou. Vinha desde o momento em que se ensaiou os primeiros passos da sua existência. Sempre que se lhe oferecia a oportunidade, o Futebol Clube do Porto nunca deixou de trazer ao Norte as melhores equipas estrangeiras numa ânsia de melhor e mais profícua propaganda desportiva e dando pelo contacto com os mestres os ensinamentos indispensáveis aos seus atletas. Neste capítulo é longo e brilhante o historial do Futebol Clube do Porto. No dia 3 de abril de 1910, o Futebol Clube do Porto conseguiu a sua primeira vitória contra equipas estrangeiras. No Campo da Rainha, enfrentou o Real Fortuna de Vigo, campeão da Galiza. A este importante encontro assistiram muitos desportistas. O Jornal de Notícias, no seu número de 6 de abril de 1910, dizia o seguinte: foi uma festa deliciosamente encantadora e cheia de interesse e novidades para uma grande parte do nosso público que, mercê da nossa melhor e prestigiadíssima agremiação desportiva, teve o ensejo de gozar um espetáculo único. Por isso que nunca no Porto um match de futebol atingiu as proporções deste, nem interessou tão vivamente a assistência. Este desafio foi dirigido pelo subdito britânico McKinney. O primeiro golo do Futebol Clube do Porto foi marcado por Herman Weber. A equipa espanhola empatou por intermédio do interior esquerdo no fim da primeira parte. No segundo tempo,
logo nos primeiros minutos, o avançado centro do Futebol Clube do Porto, de seu nome, Hollywood, obteve o segundo tempo. Até final de jogo, os espanhóis do Fortuna procuraram pelo menos igualar, mas o acerto da defesa, especialmente de Peter Janssen, não o consentiu e o Futebol Clube do Porto ganhou 2-1 na presença de 3.000 pessoas. No dia 17 de março de 1912, como estava anunciado, efetuou-se no Campo da Rainha, que já se chamava Antero Quental, o encontro internacional entre o Futebol Clube do Porto e o Real Vigo, equipa que na Galiza havia derrotado já algumas das melhores de Espanha e entre elas o Real Fortuna, com a qual se fundiu mais tarde. A esta segunda vitória internacional na história do Futebol Clube do Porto assistiu muito público e o campo apresentava magnífico aspecto. A banda do Asilo do Terço, como era normal naqueles tempos, abrilhantou o desafio, tocando no intervalo e quando os jogadores marcavam golos. O importante jogo internacional entre os campeões do Norte, a que a Taça Monteiro da Costa conferia esse estatuto, e os campeões galegos, foi arbitrado pelo subdito britânico Percy Swallow. Depois da banda do Terço entoar os hinos português e espanhol, desenvolveram os dois grupos um jogo enérgico, aplaudido várias vezes em delírio pelo público. No primeiro tempo, porém, e a despeito das investidas de ambos os lados, não se marcaram golos. Na segunda parte, mais bem jogada, o Futebol Clube do Porto dominou bastante mais. As redes dos espanhóis foram tocadas por 4 vezes e apenas um golo desfeiteou Peter Janssen. Por esta altura, já o Futebol Clube do Porto começava a incluir bastantes jogadores portugueses na sua linha dita estrangeira. O resultado agradável e justo causou alguma sensação no futebol português e pensou-se que o clube teria futuro bastante honroso. A vitória do Futebol Clube do Porto foi festejadíssima pelo público, que batia palmas à sua popularidade com apenas poucos anos de existência. Este jogo de 17 de março de 1912 não foi, na verdade, a primeira vitória do Futebol Clube do Porto contra uma equipa estrangeira, conforme está referenciada na maioria das publicações sobre a história do Futebol Clube do Porto. Foi, sim, a primeira vitória com jogadores maioritariamente portugueses. Isto porque, no dia 3 de abril de 1910, conforme vos falei anteriormente, já o Futebol Clube do Porto havia ganho ao Real Fortuna de Vigo, no Campo da Rainha, por 2-1. Só que nessa altura a equipa do Futebol Clube do Porto era praticamente toda composta por ingleses. Daí a confusão. Na verdade, atribui-se maior importância ao jogo de 1912 do que ao de 1910. Mas como nós aqui, nos dias do Clube com História, pugnamos pelo rigor histórico, não poderíamos deixar de referir que esta é a verdade histórica, porque nunca nos esquecemos que sem memória não há história e sem memória não há futuro. Aguardo por vocês no próximo capítulo de Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta,
acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.